Fala pessoal, tudo bem? É com muita alegria que eu estou aqui para a gente fazer mais uma transmissão do SERS na disciplina de Direito Constitucional, comemorando aí o aniversário da Constituição e trazendo para você conteúdo nesse período que o Brasil e o mundo inteiro está vivendo. Você provavelmente deve estar ficando muito em casa aí, em quarentena, e nada melhor do que aproveitar esse tempo para se atualizar, para estudar, para aprofundar os seus conhecimentos. E por isso a importância disso que o SERS está fazendo, né? Saindo sempre na frente com um conteúdo a ser entregue para os seus alunos, ok? Então, é isso. Eu quero começar aqui me apresentando. Você que não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado, professor de Direito Constitucional aqui do SERS, tenho alguns livros publicados, como a Constituição Federal Comentada para concursos na Juspodium, e estou à sua disposição para o que precisar. Pode deixar aí o seu comentário, deixa o seu like. Aproveita para seguir o meu Instagram, @marciliofer. Já vai agora, pega o teu celular, não procrastina, coloca lá, me segue, vamos trocar uma ideia e qualquer coisa que você precisar, estou à sua disposição. Tranquilo? Vamos lá, vamos falar sobre direito constitucional com a pegada da Previdência, ou seja, com a pegada da reforma da Previdência, que é isso que nós tivemos aí de grande novidade no ano de 2019, com aplicação provável nas próximas provas de concurso público. Então, essa reforma da Previdência que foi formulada aí, né, e implementada por meio da Emenda Constitucional 113 de 2019, com certeza terá uma grande presença nos concursos públicos que serão realizados, né? Mesmo nós não tendo agora, nesse momento, concurso por conta da quarentena, os concursos vão voltar. E, sem sombra de dúvida, a parte de reforma da Previdência será um dos objetos, né? Na verdade, o direito constitucional vai ter uma importância relevantíssima nesse momento, porque nós estamos vivendo um período de crise, o Poder Judiciário será acionado para poder se manifestar, ele será acionado para resolver hard cases, casos muito difíceis que precisam da atuação do Poder Judiciário, e cada vez mais o direito constitucional vai ganhar mais força do que já tinha nos concursos públicos, seja a primeira fase, seja a segunda fase. Então não há dúvida sobre a importância do direito constitucional e especialmente aí das mudanças que foram formuladas nos últimos anos, tá? Então, gente, um primeiro ponto para que você possa entender isso aqui comigo, eu vou estar sempre falando, consultando aqui e trazendo para você algumas mudanças, é que nesse momento o SERS está aqui se propondo a fazer esse conteúdo para você por conta do aniversário da Constituição, né? Com descontos nos cursos que você pode aproveitar de 23 a 27 de março, comemorando os 32 anos da Constituição. Então, se você quer aproveitar esse momento de quarentena com um desconto bom nos cursos, aproveitar para você poder estudar e se preparar para os concursos que virão, essa é uma ótima oportunidade. Já aproveita, entra no site do SERS, vai lá, vê qual é a carreira que você quer, escolhe e já se inscreve para se preparar com qualidade. Gente, nesse período não adianta, com tanta gente estudando para concurso, com tanta gente se preparando, né, não adianta você querer estudar de forma aleatória. Você vai precisar, é claro, estudar da maneira correta, com a estratégia correta, e o SERS tem isso, porque o SERS te fornece aí, além de todo o conteúdo, técnicas, estratégias que vão te auxiliar. Por exemplo, na semana passada fiz um vídeo aqui também com transmissão do SERS sobre hábitos de estudo. O SERS, por exemplo, tem o raio-x do concurso, te fornecendo quais são os tópicos mais cobrados. E, enfim, acaba trazendo para você aquele conteúdo que você precisa para estudar de maneira assertiva. Ou seja, estudar certo, na hora certa, para atingir o objetivo certo. Então aproveita essa semana aí de desconto, aproveita esse momento, tá? Veja bem, para a gente falar sobre a reforma da Previdência, falar sobre as alterações que foram formuladas na Constituição Federal, primeiro de tudo eu tenho que dizer que é claro que não dá para a gente ver tudo em uma transmissão. Você pode fazer um aprofundamento nos cursos, por exemplo, de Direito Previdenciário lá do SERS. Mas aqui eu quero conversar contigo sobre as principais inovações no texto da Constituição Federal, especificamente na parte de Previdência Social. Então, eu estou fazendo um recorte aqui do que a gente vai conversar para que não fique muito abrangente e, é claro, para impedir, na verdade, né, que o tempo acabe limitando a nossa conversa. Então, logo de início eu quero te dizer isso, que a gente vai limitar a questão da análise do texto da parte de Previdência Social na Constituição Federal, tá?
Por que eu estou falando isso? Veja bem, né? Nós sabemos que a Previdência Social é uma das partes que estão abrangidas pela Seguridade Social. Nós temos o gênero Seguridade Social, que envolve saúde, envolve previdência e envolve assistência social. Então perceba que a reforma ocasionada aconteceu dentro do sistema de previdência, que é apenas uma das áreas dentro da Seguridade Social. Então você tem o gênero Seguridade Social, previdência como espécie. A reforma aconteceu dentro da previdência. Outro ponto importante, um pressuposto aqui para que você possa estudar da maneira correta, é que a previdência engloba dois tipos de regimes distintos. Nós temos o regime geral de previdência, que é o regime aplicado aos trabalhadores em geral, e nós temos o regime próprio de previdência, que é aquele aplicado aos servidores públicos, né, de regime jurídico estatutário. Claro, vinculados aí a cargo efetivo ou vitalício. Então, esses dois regimes, né, o RGPS e o RPPS, são dois regimes que sofreram alterações também na nossa Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional 113 de 2019. Essa emenda, ela alterou o texto da Constituição em diversos dispositivos. A parte, por exemplo, de RPPS, né, do regime próprio dos servidores, foi lá para o artigo 40, as alterações, e a parte do RGPS, aqui no 201 e 202, que é a parte que nós vamos conversar. Nós iremos falar sobre algumas alterações promovidas nesse texto. E por que a gente vai falar sobre isso aqui, comentando sobre a reforma da Previdência? Veja bem, gente, é importante que você tenha em mente que toda inovação constitucional, toda alteração da Constituição que é formulada, é sempre cobrada nos concursos públicos subsequentes com a literalidade do texto constitucional de imediato. E depois vai havendo um aprofundamento. Os concursos públicos, eles não tendem a aprofundar na matéria justamente por ainda não ter muitos entendimentos consolidados, não ter muitos autores que escreveram sobre a matéria, não ter, por exemplo, né, enfim, jurisprudência sobre o assunto, declaração de inconstitucionalidade do Supremo, como ainda não houve nessa parte específica. Então acaba que o concurso público em si, ele não vai pegar para aprofundar demais, ele vai pegar para trazer a literalidade do texto. E aí ele pode te cobrar o corpo da Emenda Constitucional 113, ou ele pode cobrar o corpo da Constituição Federal com as alterações que foram promovidas. E aqui, como eu falei para vocês, eu quero fazer um recorte para que a gente possa conversar sobre as alterações promovidas por essa emenda do artigo 201 a 202, ou melhor, 201 e 202, que é o tópico de previdência social dentro do tópico maior de seguridade social, tá? Nós temos um sistema de direito previdenciário na Constituição Federal e dentro do direito constitucional o que pode ser cobrado de você é exatamente isso. É o texto constitucional, né? Se eventualmente o teu concurso tiver a disciplina de direito previdenciário, aí, meu amigo, vou te dizer, vai lá e aprofunda, né? E mesmo assim com a estratégia adequada. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu concurso de procurador do Estado, eu me recordo que assim, tinham várias matérias, era impossível de estudar tudo, então eu resolvi adotar estratégias. Eu estudei as outras matérias que são matérias mais específicas, mas distribuindo o meu tempo de forma adequada. Por exemplo, eu estudei muito mais direito constitucional, administrativo e tributário para procurador do Estado do que direito agrário, que estava dentro do meu edital. Então essa minha preferência, essa minha estratégia para que eu conseguisse um melhor resultado me ajudou muito dentro do meu concurso, tanto é que foi o meu primeiro concurso de procurador do Estado e eu fui aprovado nesse concurso de primeira dentro do número de vagas, tá? Então por isso é importante a estratégia e dentro do direito constitucional, aquilo que pode ser cobrado de você, né, pelo menos no que se refere à Previdência Social, estará dentro do texto da Constituição Federal ou da Emenda Constitucional 113. Tá? Lembrando que aqui nós iremos falar do texto da Constituição. Pois bem, o nosso regime constitucional, nosso regime direito previdenciário constitucional, né, a constitucionalização do direito previdenciário, ele trabalha com algumas bases, como, por exemplo, a irredutibilidade dos benefícios, como, por exemplo, a equidade, como, por exemplo, a diversidade e, principalmente, a universalidade. Mas, enfim, eu não quero aqui com você fazer uma revisão das bases do direito previdenciário e nem mesmo das bases teóricas no que diz respeito ao direito previdenciário constitucional, mas sim comentar a reforma da Previdência. Marcílio, o que foi que a reforma da Previdência mudou de forma substancial?
Veja, de forma substancial, as alterações que foram formuladas foram nos seguintes tópicos. Olha, idade mínima e tempo de contribuição. A gente vai ver que está entre as alterações 201 e 202. Cálculo do benefício, que foi alterado, considerando a emenda 103. Alíquotas progressivas. Nós tivemos alíquotas progressivas, inclusive, né, com alíquotas maiores do que haviam anteriormente, incidindo sobre a base de cálculo. Alteração da pensão por morte também sofreu alteração. Também limite em casos de acumulação de benefícios e também nós tivemos regras de transição. Então, tudo isso aqui que eu falei, idade mínima e tempo de contribuição, cálculo de benefícios, alíquotas progressivas, pensão por morte, limite em acúmulo de benefícios e regras de transição podem ser cobrados de você nos próximos concursos públicos. É claro que aqui eu não tenho como aprofundar contigo. Então, o que a gente vai fazer? Eu te convido a pegar o seu Vadimeco agora, pega aí o teu Vadimeco de onde você estiver, e nós vamos comentar o artigo 201 e o 202. E vamos destacar onde foi que a emenda constitucional 103 alterou o texto constitucional para que você consiga realizar as questões de concurso público que estão por vir. Beleza? Vamos fazer isso? Então pega o teu Vadimeco agora e vamos acompanhar aqui. Olha, começando pelo próprio artigo 201 caput da Constituição. Esse dispositivo prescreve o seguinte, acompanha com o teu Vadimeco, tá? A Previdência Social será organizada sob a forma de Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, que nós mencionamos. Lembrando que o RPPS, o próprio, é de servidor público, está em outra parte. De caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da Lei A. E aí vem os incisos. Perceba que dentro do artigo 201, aqui no CAPT, né, nós tivemos alteração muito simplificada de redação e veio uma alteração substancial no texto do inciso 1. O inciso 1 foi alterado pela emenda constitucional 103 e diz agora o seguinte: cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Na verdade, o que se fez aqui no inciso 1 foi um aprimoramento do texto constitucional para estabelecer de forma muito clara que a Previdência tem a finalidade, né, de socorrer aquelas pessoas que se encontram em situação de incapacidade, seja essa incapacidade temporária, seja ela uma incapacidade permanente, tá? Então, esse foi o novo teor aqui do inciso 1. O inciso 2, 3, 4 e 5 permaneceram com redação que já havia sido dada pela emenda constitucional número 20. Então, inciso 2, proteção à maternidade, especialmente à gestante. Inciso 3, proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário. Inciso 4, salário família e auxílio reclusão para dependentes dos segurados de baixa renda. Inciso 5, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro independentes, observado disposto no parágrafo 2º. Lembrando que a pensão por morte também sofreu alteração lá no corpo da emenda constitucional 103, tá, gente? Olha, o parágrafo 1º do artigo 201 teve alteração, tá? Então acompanha aí com o seu Vadimeco como a gente está fazendo aqui. O parágrafo 1º passou a dispor assim, ó: é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos da lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Inciso 1, com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar. E 2, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Um aprimoramento também do nosso texto constitucional, da redação, para delimitar os casos aqui de contagem diferenciada de idade e tempo de contribuição em situação. Inciso 1, de portador de deficiência, e inciso 2, para situações especiais, considerando o nosso contexto. Então, o parágrafo 1º também sofreu modificação e, consequentemente, essa sutileza na redação vai ser cobrada também nas provas de concurso.
Parágrafo 2º e parágrafo 3º não tiveram alteração modificada. Continuaram. Parágrafo 2º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. A garantia do salário mínimo para os benefícios. Parágrafo 3º. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei, permitindo, portanto, que haja sempre a atualização para acompanhar o valor real que deve ser deferido no âmbito dos cálculos de benefício. Parágrafo 4º, 5º e 6º também não sofreram modificação pela Emenda Constitucional 103. Parágrafo 4º prevê que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhe em caráter permanente o valor real conforme critérios definidos em lei. Já estava garantido por meio do texto da Emenda Constitucional número 20 e foi mantido. Parágrafo 5º prescreve que é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Então, se a pessoa faz parte do RPPS, ele não pode entrar como segurado facultativo no RGPS, previsão que já estava com a redação da Emenda Constitucional número 20 e que também foi mantida. Parágrafo 6º, a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Também aí que diz respeito ao benefício, e que foi mantido na Emenda Constitucional número 20. Agora vem uma das principais alterações que com certeza estarão em prova, que é a alteração da idade e do tempo de contribuição no parágrafo 7º. O caput do parágrafo 7º foi mantido. Ele diz assim, que é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições. E aí traz o inciso 1 e 2, com redação dada pela Emenda Constitucional 103. Inciso 1, acompanha aí. 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Então, nós tivemos aqui o estabelecimento de 65 anos de idade mínimo aqui, se homem, 62 anos de idade se mulher, com a observância, é claro, do tempo mínimo de contribuição. Inciso 2, 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Gente, esse inciso 1 e 2, sem sombra de dúvida, será cobrado na sua literalidade nos próximos concursos. Alteração substancial trazida pela Emenda Constitucional 103. Então, vale a pena você repetir a sua leitura, fazer alguns esquemas, Você ainda não vai ter questões ali à sua disposição para poder realizar, mas aqui já dá para ter uma noção de que serão cobradas questões literais. Parágrafo 8º também teve sua redação alterada pela Emenda Constitucional 103 e passou a dispor assim: o requisito de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º, que é a regra geral, será reduzido de 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. Redução de 5 anos para o professor, lembrando que há necessidade dessa comprovação. Nós tivemos ainda, na Emenda Constitucional 103, a alteração do parágrafo 9º e a inclusão do artigo 9º-A com redações próprias também nesse regime de mudança. Então, acompanha no seu vadimeco. Parágrafo 9º diz o seguinte, que para fins de aposentadoria será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência, e destes entre si observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Então, esse regime de contagem recíproca acontece como garantia a pessoa que migrou de um regime para o outro, terá a continuidade da sua contagem. E o 9º-A, o tempo de serviço militar exercido nas atividades que tratam o artigo 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao RGPS ou ao regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Uma garantia voltada aqui especificamente para militares terem consigo aí a sua contagem também, beleza?
Artigo 10 também sofreu modificação pela emenda constitucional 103. O que foi que esse artigo 10 passou a prever? Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo RGPS e pelo setor privado. Redação dada pela emenda constitucional 103, atribuindo à lei complementar atribuição para isso. Parágrafo 11 não teve alteração, foi mantido, né? E prescreve que os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos na forma em lei. Então, essa redação que havia sido dada pela emenda constitucional número 20, estabelecendo essa contagem, se mantém com a emenda constitucional 103. Parágrafo 12, teve alteração da redação da emenda constitucional 103. Parágrafo 12 prevê que a lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender os trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontrarem em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Então, com a finalidade de abranger também pessoas que trabalham em casa, pessoas que trabalham na informalidade, para trazê-los para a formalidade, de trazê-los para uma garantia, uma cobertura previdenciária, o nosso texto constitucional trouxe essa redação. Parágrafo 13, 14, 15 e 16 sofreram também modificação pela emenda constitucional 103. Parágrafo 3º, 13, quer dizer, a aposentadoria concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12 terá valor de um salário mínimo, que é a situação do que estava em formalidade, o que estava ali em trabalho doméstico. Pelo menos um salário mínimo, esse é o valor. Parágrafo 14, é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão de benefício previdenciário de contagem recíproca, tá? Emenda constitucional 113. Parágrafo 15, lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários. E o parágrafo 16, os empregados dos consórcios públicos das empresas públicas, sociedade de economia mista ou subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Uma forma também de estabelecer a aposentadoria compulsória para quem trabalha nessas instituições, né, como consórcio público, empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias, tá, gente? Então essas foram as principais modificações do artigo 201 da nossa Constituição Federal, que trata do regime geral de previdência social. É claro que não foram apenas essas, tivemos modificações em outros trechos da Constituição e tivemos modificações também internalizadas por meio do texto da própria emenda constitucional 103. Então você precisa ampliar. Aqui eu só estou fazendo a leitura com você do dispositivo para que você possa revisar comigo aquilo que foi alterado no final do ano passado, tá? O 202, por outro lado, não teve muita modificação. O artigo 202, ele trata especificamente do regime de previdência complementar. O 202 caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, redação idêntica. O 202 prevê que o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Então, o regime de previdência complementar continua regido pelo artigo 202 da nossa Constituição, um regime bastante utilizado na atualidade, né? Principalmente diante das transições que a previdência do regime próprio tem sofrido. Então, dependendo do concurso, é possível que isso seja cobrado de você. As alterações que foram formuladas no parágrafo não abarcaram o parágrafo 1º, 2º e 3º, mas abarcaram aí o parágrafo 4º, 5º e 6º. E é isso que eu quero focar aqui rapidamente com vocês. Parágrafo 4º teve sua alteração formulada no seguinte sentido: lei complementar disciplinará a relação entre União, Estado, DF e município, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. Então, a atribuição destinada à lei complementar dispôs sobre essa matéria também. Parágrafo 5º, a lei complementar de que trata o parágrafo 4º aplicar-se-á no que couber a empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviço público quando patrocinadoras de planos de benefício em entidade de previdência complementar. E o parágrafo 6º,
lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Então, o que o texto constitucional fez foi regular aqui no 202 a forma de participação nessa previdência complementar que os patrocinadores terão. E aí atribuiu à lei complementar a regulamentação sobre esse assunto. Então perceba, né? Nós tivemos modificações sutis e algumas modificações profundas do artigo 201 e 202 que serão objeto de cobrança em prova nos futuros concursos. Marcílio, disso aí, o que é considerado constitucional e o que é considerado inconstitucional para que eu possa saber nos concursos públicos? Veja bem, essa reforma da Previdência ela foi muito recente. Aqui o que eu fiz foi ler com você, de fato, foi ler com você os dispositivos constitucionais. E até porque o meu tempo é limitado e eu não tenho como fazer um aprofundamento. Para isso tem que ser em uma aula e não em uma transmissão, né? Mas enfim, dentro desse contexto, como a reforma da Previdência foi algo muito recente, nós temos que ter em mente que hoje nós não temos nenhuma certeza sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade da emenda. No momento, ela permanece vigente, o Supremo não se pronunciou sobre diversos tópicos, mas nós já temos várias ADIs que foram propostas contra a reforma da Previdência e que serão julgados em breve. Nesse momento, eu não acredito muito no julgamento, porque nós estamos em um momento muito peculiar do nosso país, em que o Supremo está se debruçando sobre outros problemas relacionados à crise. Mas, com certeza, será objeto de enfrentamento, né, pelo Supremo. Então, por isso, os concursos públicos não vão te exigir muito isso. Mas tenha em mente que já está sendo questionado aí, por exemplo, a questão do limite de idade, já está sendo questionado aí os regramentos relativos ao regime próprio, as alterações que foram formuladas lá. Então vale a pena você acompanhar o assunto diante dos precedentes do Supremo. Tudo bem, Marcílio, como é que isso pode ser cobrado no direito constitucional, nessa disciplina de direito constitucional, dentro do meu concurso? Veja bem, em concurso público de direito constitucional, é interessante porque a Constituição Federal ela se divide numa parte que é meio que constitucional propriamente dito, e a parte final da Constituição ela é muito setorizada. Você tem tributário, você tem índio, você tem comunicação social, você tem família, né? Enfim, são várias áreas setorizadas que são reguladas pelo direito constitucional, e por isso a gente fala até num processo de constitucionalização do direito. Mas o que eu quero dizer aqui para você? Que no direito constitucional, essa parte setorizada, que é a parte final da Constituição, quando é cobrado, vem na literalidade do texto constitucional. Então, o que eu posso dizer para você é não se assustar e ter a ciência de que nessa disciplina, direito constitucional, que vai ser cobrado é a literalidade do 201, 202, do 40, né, no RPPS, enfim, vai ser isso. Se, por outro lado, cobrar de você direito previdenciário, aí você faz o aprofundamento de acordo com aquilo que é mais adequado para o teu concurso, mais adequado para o teu edital. Tranquilo? Então, essas informações eu espero que tenham sido úteis para você abrir um pouco sua cabeça e ter em mente que os próximos capítulos dos concursos públicos, né, aquilo que virá depois que passar essa fase de quarentena, depois que passar tudo isso que está acontecendo, vão ser fases onde vai se exigir do candidato a qualidade necessária, porque tem muita gente se preparando, tem muita gente utilizando esse período para estudar, para se aprofundar. Então não fica para trás. Aproveita esse momento. Aproveita que o SESC está com promoção. Vai lá, se inscreve em um curso, faz, né, vai lá, faz o teu estudo da forma mais adequada. Aproveita esse momento e se prepara para o concurso público, que é o seu objetivo de vida, tá? Uma coisa eu posso te dizer. Eu passei no meu concurso público aos 25 anos de idade, um dos concursos mais difíceis do país. Eu tenho segurança para dizer que quando você estuda da forma correta, o teu caminho é muito mais prazeroso e muito mais rápido. Então faz isso, porque eu tenho certeza que o seu sonho vai ser atingido. Tranquilo? Então é isso. Um forte abraço para você e até uma outra oportunidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.